da perspectiva de uma instituição financeira, como o XP, de onde você vem, explique o que é ESG. Não, eu acho ótimo esse, enfim, para a gente começar, porque no fim a gente vê muito sobre ESG, mas acho que é um tema bastante amplo, então acho que vale a gente descer um pouquinho e tangibilizar o que são essas três letrinhas. Quando a gente pensa no pilar E, vem, né, da sigla do termo em inglês environmental, que são basicamente as questões do meio ambiente, ambientais. E aí, tangibilizando e trazendo um pouquinho de coisas que a gente analisa dentro dessa perspectiva. Basicamente, você está falando tudo que envolve meio ambiente no que diz respeito a consumo de insumos naturais, consumo de água, emissões de gases de efeito estufa, geração de resíduos, dentre outros tópicos nessa frente. O S, a gente que, né, significa ali a parte de social, a gente gosta de dividir em duas principais frentes dentro do S. Então, uma que olha da porta para dentro, ou seja, como que as companhias, as instituições, elas conseguem endereçar internamente, exemplo, né? Seja em relação à agenda de diversidade e inclusão, seja em relação à política que ela possui junto aos seus vários colaboradores, gestão da mão de obra, treinamento, dentre vários outros aspectos, que é olhando muito da porta para dentro. E aí também tem um social que a gente costuma dizer que é da porta para fora, que é como que as empresas, as instituições lidam com as comunidades que estão no entorno, seja em termos de iniciativas em conjunto com elas, seja, enfim, em termos de desenvolvimento, até mesmo filantropia corporativa. Então, o social a gente olha, né, vários temas, mas divididos nessas duas principais vertentes, dentro e fora. E a governança, acho que a governança, no fim, é o pilar que, dentre os três, é o que é há mais tempo analisado e discutido, e aí muito pelo contexto brasileiro, né, no fim, exigir, de fato, muita atenção em relação aos pontos de governança, e aí são vários os critérios que a gente busca analisar, né, desde qual que é a independência do conselho de administração de uma companhia, o quanto que ela tem também de diversidade na liderança, quais são os comitês, as políticas, os estatutos que de fato regem aquela companhia. Então esses são alguns dos fatores que a gente olha. Se a gente juntar essas três letras, a gente gosta de dizer que no fim, investimento ESG é aquele que incorpora os critérios, né, ambientais, sociais e de governança como parte do processo de análise, permitindo, né, ir além das questões socioeconômicas tradicionais, ou seja, questão de, enfim, lucro, custo e etc., e o que na nossa visão permite que né, enfim, os investidores, o mercado como um todo, possa olhar as companhias de uma forma mais holística e também mais completa. Então, esse seria um pouco do racional do investimento ESG e exemplos aí das três letrinhas. Agora, por exemplo, a gente ouve muito falar em fundos de investimento que são para o setor ou são específicos para empresas ou negócios que enfim, cumprem as obrigações do ponto de vista de ESG. Agora, também você vê, o setor financeiro hoje vê mais investidores, não através de fundos, mas diretamente fazendo esse tipo de pergunta, eu só vou investir, só vou pôr dinheiro na empresa X ou Y se demonstrar que está dentro de certos critérios em relação ao ESG, ou ainda é uma coisa relativamente rara? Olha, a gente tem visto um movimento crescente nesse sentido aqui no Brasil. Claro, acho que comparando com lá fora, e aí principalmente Europa, acho que é a grande referência, né, de região que está mais avançada no tema, esse percentual do investidor local ainda é menor. Mas a gente tem andado e avançado em passos largos, né? Então, quando a gente olha antes, né, de 2020, principalmente pré-pandemia, era muito difícil você ter esse tipo de pergunta. Mas a gente vê que a pandemia teve um efeito, meio que colocou um holofote nessas questões e trouxe o tema para a mesa de discussão, de forma que os investidores locais estão cada vez mais atentos a esses critérios, embora a gente entenda que tem ainda um longo caminho pela frente nesse processo. Um ponto que eu vale reforçar é que quando a gente pensa nas gerações mais recentes, elas trazem muito
com elas essas preocupações socioambientais de forma mais evidente. E somado a isso, primeiro, elas já representam, né, uma parte da população relevante e mais do que isso, olhando para frente, é de se esperar que elas, né, contribuam cada vez mais. E elas levam consigo essas maiores preocupações versus as gerações mais antigas. Somado a isso, um outro fator que também interfere é a própria competitividade bem mais alta atualmente do que no passado. Então eu gosto de dar o exemplo, né, quando a gente pensa, né, antes a gente tinha, né, poucas e grandes empresas que dominavam alguns setores, de forma que para o consumidor a opção de escolha era mais limitada. Hoje, a grande verdade é que a gente tem um leque de diferentes companhias que competem por um mesmo produto ou por um mesmo que oferecem o mesmo produto ou o mesmo serviço, e que competem por um mesmo consumidor. Consumidor esse que coloca na conta, na hora de tomar as decisões, o quanto que aquele produto ou aquele serviço tem de impacto junto, né, à sociedade, junto ao meio ambiente, e isso de fato tem o poder de mexer em resultado. Esse é um ponto que a gente sempre reforça, né, assim, a sustentabilidade, o tema ESG, ele anda junto com o tema financeiro, e a gente acredita que, de fato, as empresas que estão melhores posicionadas nessa agenda, vão ser as empresas que vão ser as vencedoras quando a gente olha para frente. Então acho que esse movimento e esse interesse, do investidor local, ele já existe e, na nossa visão, deve se intensificar aí adiante. Aí um investidor específico, talvez, é um grupo, na realidade, obviamente. O que geralmente as pessoas esquecem é que um dos maiores investidores no mundo, em qualquer parte do mundo, são os fundos de pensão. Então, no fundo, nós, indivíduos, somos investidores e grandes investidores através da nossa previdência de empresa ou previdência privada também. Hoje no Brasil, e a gente vê, eu vejo que eu vivo na Inglaterra, a gente vê muito fundo de pensão falando, não vamos mais investir, por exemplo, em hidrocarbonos, né? Não vamos investir em empresas que estão usando só o fossil fuel, mas vamos investir em novas formas de gerar eletricidade. Esse tipo de decisão que é, em parte, financeira, eles têm que retornar, né, o suficiente para os fundos de pensão, mas também é falando, a gente tem certos parâmetros aqui de éticos ou de princípios de investimento que a gente não vai mais entrar em certas áreas. Você começa a ver isso em termos de evolução no Brasil. Como estão, porque são os grandes, são os que atuam na bolsa de forma muito, muito forte, muito grande. É muito dinheiro. Eu não sei o tamanho do bolo em bilhões de reais no Brasil, mas imagino que seja enorme, como é na maior parte do mundo, pelo menos no Ocidente. Em que ponto estão os fundos de pensão nessa discussão de ESG? Né, eu acho que é uma ótima pergunta. Acaba que, os investidores a gente chama, né, dos investidores institucionais, que são esses grandes fundos, desde fundos de pensão até fundos de investimento, né, e gestoras, e etcétera, eles são, assim, nossos, grandes clientes aqui, né, ou seja, a gente está em constante contato com eles. Então acho que a gente consegue trazer uma visão bem interessante de que estágio eles estão, e até trazendo um pouco, né, desse filme. Em 2020 a gente fez a primeira rodada de reuniões focadas no tema com esses investidores. E naquele momento a demanda já surpreendeu. A gente foi para sentir um pouco se local, né, o investidor local, porque lá fora o interesse já existia e acho que, enfim, a gente já sabia disso. A gente foi querer entender um pouco do efeito, do que, né, se a pandemia tinha de fato colocado esse tema mais no centro das questões e se os investidores locais e institucionais das grandes assets e fundos aqui do Brasil estavam olhando para esse tema. E já lá em 2020 a gente acabou se surpreendendo com a demanda. Recentemente, esse ano, né, enfim, em agosto, a gente fez mais uma rodada grande de reuniões e fica evidente que esse interesse ele vem aumentando dia após dia. E como que isso se materializa, né, enfim, em termos práticos? A gente vê cada vez mais gestoras de recursos assinando publicamente compromissos
como por exemplo, né, a gente tem o PRI, que é os Princípios para o Investimento Responsável. O número, você olha um gráfico, né, que mostra o número de signatários do Brasil, o crescimento é exponencial ano após ano e a gente entende que deve aumentar. E aí, até falando mesmo com as principais gestoras locais, fica muito claro que, de novo, cada uma está em um estágio diferente da jornada, então tem gestoras que já integram o tema há muito tempo, que consequentemente qualquer decisão de investimento feita passa por analisar também os aspectos ambientais, sociais e de governança, enquanto tem outras que estão no meio desse processo e outras que estão no começando. E claro, acho que existe sim, né, um quarto grupo que ainda não está olhando o tema. O grande ponto é que ele tem sido cada vez menor. E os investidores estão preocupados. Claro, há diferentes formas dos fundos considerarem os critérios ESG na hora de investir. Então, você tem fundos que usam a estratégia do filtro negativo, que basicamente é a exclusão de alguns, enfim, setores ou empresas, né, por não estarem de acordo com alguns critérios. O filtro positivo, que é justamente o contrário, né? Ao invés de você excluir as que não estão adequadas, você investe nas que estão bem posicionadas, engajamento corporativo, dentre outras estratégias. E cada gestora, de fato, tem feito de uma forma esse processo. Mas fato é que os investidores institucionais estão olhando para isso e, inclusive, eles passam para a gente o feedback de que já existe uma pressão por parte do cotista, que no fim é o que a gente falou na pergunta anterior, que é a pessoa na ponta que ou investindo diretamente tem um interesse em alocar em companhias, enfim, projetos que estejam de acordo com as práticas ESG, ou que via né, um fundo administrado ali pelos gestores, exigem da gestora a consideração desses critérios na hora de tomar as decisões de investimento. Então, acho que é interessante trazer que, enfim, né, a gente não tem um número de montante de dinheiro, tá? Mas específico local do Brasil, mas tem um número bem interessante que é, se a gente olhar globalmente, a gente está falando que são mais de 35 trilhões de dólares que são geridos por fundos que definiram estratégias sustentáveis. Ou seja, fundos que no processo de decisão de alocação de recursos colocam os critérios ambientais, sociais e de governança como parte desse processo. Mais do que até essa foto, que já mostra muito, né? Enfim, 35 trilhões de dólares, de fato, é um montante muito expressivo. Olhando ano após ano, né? Olhando para trás, também é uma trajetória crescente que a gente acredita que deve continuar adiante, tá? Então, acho que esse sentimento, né, em relação ao interesse dos investidores institucionais é bastante claro lá fora, sem dúvida. Aqui no Brasil também a gente vem avançando e acredita que ainda tem espaço para avanços maiores olhando para frente. E nesse processo de crescimento, então, a questão de credibilidade aumenta bastante também. Então, tem um lado do G do próprio setor, né, em termos de que tipo de regulamentação, o que eu posso dizer ou não, e transparência também. A gente está terminando agora um processo de um governo, de um período de governo federal que segurou informações sobre desmatamento na Amazônia e tudo mais, por questões enfim, políticas do próprio governo. Mas pode ter um impacto em relação à transparência, credibilidade do que as empresas, os setores dizem ou não, e daí também como os produtos funcionam. Então, como é a questão de. Existe um processo de regulamentação, existem critérios que são claros para falar, eu estou dentro do ESG, ou ainda é um pouco o mercado vai se resolvendo, vai se acertando e definindo o que é o que não é. Não, legal. Acho que essa parte de dados e de informações, ainda é um desafio bastante grande, e eu diria que não só aqui no Brasil, mas lá fora também, tá. E aí eu acho que tem, duas frentes que eu gostaria de comentar aqui, tá. A primeira é em relação à divulgação por parte das companhias. Então acho que uma informação importante é que se a gente olha todas as bolsas
de valores ao redor do mundo inteiro, a gente vê que menos de 30% coloca a divulgação de um relatório de sustentabilidade por parte das companhias listadas naquela bolsa como obrigatória. Então, grande parte ainda tem essa divulgação como facultativa. As empresas podem ou não podem, o que é diferente, por exemplo, das informações financeiras, que as empresas têm não só uma obrigatoriedade de divulgação, como uma periodicidade obrigatória e também quais informações devem ser divulgadas. Quando a gente pensa no universo ESG, a boa notícia é que mesmo não sendo, em algumas bolsas, né, não sendo obrigatórias, as empresas têm, mesmo que de forma voluntária, divulgado essas informações, muito por atenderem a uma própria demanda dos investidores e do mercado de maior transparência em relação a esse tema. Mas, mesmo para as companhias que já fazem essa divulgação, ainda existe um desafio. E aí, por quê? Porque não há uma padronização única em relação ao que deve e como deve ser divulgadas essas informações. Então, em termos práticos, aqui no nosso dia a dia, né, enquanto time de research, time de análise, a gente encontra empresas que possuem empresas que não possuem relatórios de sustentabilidade, empresas que possuem relatórios de 10 páginas e empresas que possuem relatórios de 300 páginas. E com conteúdos que são muito diferentes em termos de nível de detalhe, justamente porque essa padronização única ainda não existe, não é mandatória, né? Enfim, olhando o copo meio cheio, existem instituições que já atuam no sentido de tentar padronizar. Então, por exemplo, a XP já usa, né, o método do GRI para divulgar o seu relatório de sustentabilidade, mas é opcional da companhia. E aí, olhando para o mercado, não são, enfim, olhando para a bolsa brasileira, no caso, aqui no Brasil não é obrigatória a divulgação, né? A gente tem um percentual, se a gente olha, né, de todas as bolsas listadas aqui na B3, a gente está falando de um universo de 400 e poucas companhias, só 21% tem um relatório de sustentabilidade. E se a gente olha para o Ibovespa, que aí, enfim, é um universo mais seleto, mais ou menos 90 companhias, né, que são as maiores e mais líquidas empresas do mercado brasileiro, esse percentual salta para 71%. Mas, ainda assim, foi o que eu disse, esses relatórios muitas vezes divergem em nível de profundidade. Mais do que isso, também a falta dessa obrigatoriedade e desse padrão único faz com que as empresas possam ter um incentivo de divulgar os dados ou a forma do dado, o indicador específico que contem uma história positiva ou que mostrem que a empresa está indo bem em algum assunto, e quando na verdade, às vezes, se você olhar um outro indicador ou olhar uma outra informação, às vezes não é bem isso. Então, existe também essa dificuldade, embora, né, a gente olhando em termos de regulamentação, esse tema tem avançado. Então, acho que isso tem sido discutido, tanto localmente quanto lá fora, né? A B3, a CVM já anunciaram que estão estudando, né, entender como implementar, por exemplo, os critérios ESG para uma companhia ter ações listadas no novo mercado, que é o mais alto nível de governança. Então, esses avanços, eles estão acontecendo, mas a realidade ainda é que existe um desafio em relação a essa parte de dados e de informações, e aí que a gente reforça muito a importância, né, de fato, que acho que é um pouco do nosso papel aqui também, né, como agente aí do mercado financeiro e, né, com vários conteúdos, de orientar e sempre reforçar a importância de ter também esse olhar crítico em relação ao que as empresas falam ou divulgam e etc., justamente para conseguir entender, né, e capturar o que está sendo dito versus o que está sendo feito, que idealmente deveriam se casar 100%, mas na realidade isso ainda não acontece, que no fim é o chamado greenwashing.
que tem aparecido bastante também na mídia, e a gente elenca esse como um ponto de atenção, de fato, aos investidores, que é, né, quando um agente, enfim, uma instituição ou qualquer parte ali do mercado, né, diz estar muito bem posicionado, e é muito vocal, né, no tema ESG, só que quando a gente vai para uma segunda derivada, né, aprofunda um pouco, a gente entende que aquilo está muito mais no discurso, do que na prática. Então acho que esse é um ponto que a gente tem avançado, tá, tanto local quanto lá fora, mas ainda tem espaço para mais. E você leva a gente a uma pergunta importantíssima, especialmente no contexto do Mediajor. Então, como evitar, por exemplo, greenwashing, social washing, governance washing na imprensa? Quais são suas dicas, na verdade, como uma especialista, para os jornalistas? Porque garanto que tem algumas coisas do tipo, olha, isso aqui já deve levantar sua suspeita. Se dizem isso, dizem aquilo, ou dependendo do que é feito, cuidado. Pode até muito bem ser uma coisa legal, mas tome cuidado, porque existem riscos aqui. Então, se você estiver dando uma dica para alguém começando a cobrir ESG num veículo de jornalismo no Brasil, quais seriam suas dicas para não caírem no greenwashing, no social washing, em qualquer washing que venha pela frente? Não, legal, acho que eu levantaria aqui três principais pontos, tá. Acho que o primeiro deles é que as informações, quando passadas pelas companhias ou, enfim, instituições de forma geral, também sejam acompanhadas de dados, que reforcem aquele compromisso, né. Então, do que a empresa e não necessariamente dados, mas iniciativas concretas que reforcem, então, né, se um ponto for: "Ah, eu me preocupo muito com o meio ambiente", como? Via Y programa que atinge Y pessoas, que então sempre tendo esse descritível um pouco mais palpável, tá. Então acho que esse é um caminho. Segundo caminho e aí eu acho que nisso existe um grande órgão, internacional, que inclusive, o acesso é gratuito, que é a questão da materialidade, tá. Eu vou tentar enfim, explicar isso de uma forma simples, porque de fato é simples, né. O SASB, que é esse órgão, internacional, ele publica de forma gratuita uma matriz de materialidade. O que que significa isso? Ele elenca para cada um dos setores da economia, do mercado, quais são os fatores materiais, ou seja, que são relevantes para aquelas companhias. Então, vou dar um exemplo. Enfim, as emissões, a questão ambiental como um todo. Será que ela tem mais importância para uma instituição financeira ou para uma mineradora? Uma mineradora, naturalmente, pela própria atividade, ela tem um impacto junto ao meio ambiente. Uma instituição financeira também tem, mas no relativo, o pilar ambiental pesa mais, é mais relevante para uma mineradora. Tendo em vista essa materialidade e entender quais fatores que são mais materiais, o que a gente sempre foca aqui, eu acho que é um ponto válido também, né, para, enfim, para os jornalistas, para a mídia, imprensa como um todo, é focar também no que é material para aquela companhia. E por que eu digo isso? A agenda ESG, ela é muito grande, ela é muito ampla e tem vários temas. E, de fato, muitos temas são muito legais das empresas estarem endereçando. Mas se a gente tem uma empresa que tem muitas iniciativas para o que não é material e carece de iniciativas para o que é material, tem um ponto que é frágil. Então, às vezes, as empresas focam o discurso muito no que não é material, que é legal e é importante ser feito, mas muitas vezes não é o que mexe o ponteiro. Então, seria como se uma instituição financeira que, enfim, que tem uma operação muitas vezes pequena, física, né, uma operação física pequena, conseguisse, enfim, reduzir a eficiência no consumo de água, mas que a parte de segurança e proteção de dados fosse super frágil e estivesse vazando dados
confidenciais dos clientes, conta bancária. Então, assim, né, então essa definição de materialidade, aí eu acho legal que o SASB coloca essa matriz pública, ela ajuda muito nesse entendimento dos tópicos materiais, e acredito que seja válido esse foco maior. E o terceiro, mas enfim, também não menos importante ponto, é a própria, fica muito claro, né, assim, que ao conversar com as companhias ou ler mesmo os documentos, claro, existe um viés, por parte das mesmas, acho que enfim, isso também é normal, assim, não é nada muito diferente, até mesmo na parte financeira, né, existe, claro, esse viés, mas um caminho que a gente sempre reforça é também, fontes terceiras, né. Então, assim, acho que, claro, tem parte ali das informações das consultorias ou enfim, o que for, elas são, pagas, mas também existem, e eu digo fontes terceiras, muitas vezes até pela experiência própria. Nós como consumidores, às vezes a gente na prática, a gente tem muitas respostas que às vezes a gente, enfim, está querendo ir mais longe, quando do nosso lado a gente tem alguns exemplos práticos dessa situação. Então isso é algo que a gente, busca fazer aqui também, que eu acho que pode ser uma dica, interessante, que é, né, não só ter como fonte a empresa, né, lançar a mão de fontes terceiras, e até mesmo, pensar em experiências, próprias, ou até trabalho em campo, isso é algo que a gente gosta de fazer, né. Então, se a gente quer entender como que uma companhia, né, lida com seus fornecedores, às vezes a gente vai falar com o fornecedor, né, para entender, enfim, como isso está sendo feito. Então acho que eu deixaria esses 3 pontos. E você tocou num ponto importante, que é pensar também na cadeia, né? Na cadeia de suprimento, porque muitas vezes você pode até estar fazendo a coisa certa, mas se seus fornecedores não estão, um pode negar o outro também, né? Agora, Marcelo, você falou, isso tudo você falou de uma forma muito elegante, na realidade, que é uma recomendação para que os jornalistas façam jornalismo, no lugar de apenas adotar o RP das empresas, que está corretíssimo. Faça a sua pesquisa, faça o jornalismo. Agora, próximas etapas. Vamos pensar no futuro aqui, em termos do. Você disse, as coisas estão mudando, o pensamento está mudando, está evoluindo. Um certo temor em relação ao mundo todo quando você entra numa recessão potencialmente global. Às vezes, esses detalhes são vistos como artigos de luxo, né? A rentabilidade pode voltar a ser o foco principal e não necessariamente o extra que você traz. Mas, mesmo assim, quando a gente olha, pelo menos, a análise mais global, é que o ESG e o investimento em torno do ESG está aqui para ficar, né? Então, como é que você vê digamos, para os próximos anos, quais são as próximas etapas no Brasil para o ESG? O que jornalistas deveriam ficar atentos em relação ao tema em termos dos próximos anos, tendências no setor que vale a gente ficar de olho nelas. Não, legal. Acho que destacaria, 3, principais, tendências aqui que a gente vê. Primeiro, em relação ao tema ambiental, acabou também de acontecer a COP27. A gente viu, enfim, né, que discussões ficaram ali no centro das atenções, e que alguns temas, ganham, né, uma importância ainda maior. E aí, sejam eles, né, a questão das emissões, então, enfim, né, a COP27 reafirmou o compromisso de limitar o aumento da temperatura global em 1,5 graus Celsius, e isso vai implicar consequentemente, numa redução das emissões por parte dos vários países, que inclusive já se comprometeram, né, grande parte em reduzir, né, com metas em relação à redução das emissões, seja para 2030, seja para 2050. Então, acho que um tema que vai ser monitorado de perto é o que tem sido feito por parte desses países, e isso recai no que as empresas também têm feito, no sentido de reduzir essas, emissões, né, para que, enfim, os objetivos maiores em relação às mudanças climáticas sejam cumpridas. Nisso,
um outro tema que surge é a questão do crédito de carbono. Então, né, esse mercado já existe em muitos lugares, mas a grande verdade é que tem, pontos ainda críticos que precisam ser definidos de forma a melhor, né, entender qual vai ser a dinâmica real de funcionamento, desse mercado. Na COP27 avanços foram feitos, mas ainda tem espaço para definições importantes que postergaram, seja para o ano que vem, seja, né, para os anos adiante. Então a gente espera ainda, que esse tema esteja aí enfim, nos holofotes. E o outro tema que a gente vê como uma das tendências, que a gente já falou aqui um pouco, também não quero ser redundante, mas é justamente, esse ponto de regulamentação em relação à divulgação, e aderência, seja das companhias, sejam das gestoras, enfim, dos vários agentes do mercado em relação a essa prática. A gente tem visto na Europa, né, e nos Estados Unidos, os órgãos reguladores das bolsas, né, então nos Estados Unidos a SEC, por exemplo, já tornando mais rígidos, né, os critérios para um fundo poder se classificar como verde ou de ter um produto, né, que enfim, que é considerado ESG, que é considerado, verde. Na Europa, isso também vem acontecendo. Aqui no Brasil, a Anbima avançou no sentido de definir, né, o sufixo "ies" e etcétera, quando pode e quando não pode usar. Esse é um movimento em termos de regulamentação que a gente espera também que vá avançando. Claro, não é algo de curto prazo, a gente sabe que essas mudanças regulatórias, elas, né, levam um tempo e até precisa de um tempo para os agentes, se prepararem, né, estarem adequados aí às novas normas, vigentes, mas essa é uma agenda que a gente já vê, né, ganhando força e que isso deve se intensificar olhando para frente, o que a gente vê como positivo e também, um movimento necessário. Então acho que colocaria essas tendências aqui em destaque.